Boa tarde, professor Luiz aqui. Um videozinho rapidinho para estar auxiliando vocês na resolução do PET volume 4, semana 1. Então, o PET volume 4, semana 1 do nono ano, ele tem aqui como conteúdos, o início da era Vargas, as fases do governo de Vargas, ok? Então, a gente tem 3 fases do governo de Vargas: o governo provisório, de 1930 a 1934, né? Depois o governo constitucional, de 1934 a 1937, e depois o Estado Novo, de 1937 a 1945, ok? Características, né? Vargas entra no poder através de um golpe de Estado, em 1930, ok? Então ele governa provisoriamente o país por meio de um golpe. Perdeu as eleições, né? Mas as eleições foram fraudadas naquelas características lá da Primeira República, né, as fraudes que havia nas eleições. Então, Vargas, com apoio dos militares, conseguiu tomar o poder no Brasil por meio de um golpe, ok? Em 1934 é estabelecida a Constituição, a segunda Constituição republicana, que anulou a Constituição de 1891. E o principal avanço nessa Constituição foi a concessão dos direitos trabalhistas para os brasileiros no período, ok? E em 1937, Vargas ele se torna um ditador no Brasil por meio de outro golpe de Estado. Ele afirma que teria que fechar o Congresso e governar por meio da força, né, por meio do militarismo, com características ditatoriais, para evitar uma possível tomada do poder pelos grupos socialistas no Brasil, para evitar a expansão do socialismo. Então, ele vai dar um golpe e vai governar como um ditador até 1945, ok? Beleza. Então, a primeira pergunta pede para relacionar a economia do Brasil, né, com a crise na Primeira República e a crise de 1929, que ocorre nos Estados Unidos. Então, a semelhança é justamente o período em que tudo ocorre, que é o mesmo. Então, o Brasil passa por essa transição, por essa crise na Primeira República, né, a transição da Primeira República para a era Vargas, que inaugura o populismo no Brasil, que é uma nova forma de governo. É um governo que, ao invés de ser aquela política do coronel como figura principal, que arregimentava votos por meio do seu poder ali em suas áreas rurais, no seu exercício de poder, e também por meio da força, né, da brutalidade no voto de cabresto. Aqui no populismo, o objetivo é justamente utilizar os meios de propaganda para difundir as ideias. Uma vez que o Brasil se urbanizava, se industrializava, existia uma nova classe urbano-industrial, ok? Ou seja, as cidades elas cresciam e toda essa população numerosa das cidades se tornavam eleitores que votavam. Então, era uma nova forma de política, a política do populismo. Não, o Brasil deixa de ser aquele Brasil predominantemente rural da Primeira República para ser um Brasil onde a maior parte da população já se concentra nas áreas urbanas, nos grandes centros urbanos brasileiros, ok? Então, nesse período, o Brasil estava se destacando nas exportações de café. Os Estados Unidos era o principal comprador de café brasileiro no período. Então, quando os Estados Unidos ele entra na crise de 1929, automaticamente o Brasil é afetado pela crise. Por quê? O Brasil perde o seu mercado consumidor, que é os Estados Unidos. Então, ele fica sem mercado consumidor e o café ele desvaloriza rapidamente. Muitos cafeicultores entram em crises, né? Acabam perdendo muito dinheiro por causa dessa desvalorização do café, e o governo, para tentar solucionar esse problema, compra parte dessas sacas de café e queima com o objetivo de valorizar novamente o produto. Dentro desse contexto se insere a industrialização, porque uma vez que a atividade cafeeira ela já não era mais tão vantajosa economicamente como em períodos anteriores, no século XIX, por exemplo. Então, esse capital, né, esse lucro do café passa a ser investido em outras áreas, como nas indústrias. Então, a partir de 1930, há uma intensificação no processo de industrialização no Brasil. A segunda pergunta
ela pergunta aqui sobre a ANL, Ação Nacional Libertadora, e a AIB, Ação Integralista Brasileira. São dois grupos. O primeiro de característica socialista e o segundo de característica fascista. Então, pede para colocar aqui a influência dos dois movimentos, as principais propostas, o que os socialistas, o que os fascistas eles almejavam nessa política brasileira, lembrando que os dois tinham como objetivo tomar o poder de Vargas, ok? E, por último, a principal liderança dos dois grupos, né? Tinha um líder em cada grupo. Então, o líder aqui da ANL, dos socialistas, e o líder da AIB, dos fascistas, ok? A terceira questão está perguntando, ó, por que podemos dizer que o Estado Novo foi um período marcado pelo autoritarismo? Então, vamos lembrar que nesse período aqui de Estado Novo, Getúlio Vargas ele controlou os meios de propaganda por meio do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, ou seja, ele censurava tudo que fosse contrário ao governo, investiu bastante em militarismo e perseguiu muito seus opositores, né? Tomando características de um governo ditatorial, de um governo autoritário. Né? Podemos afirmar que no período Vargas houve uma modernização da economia brasileira? Cite exemplos que podem ilustrar seus argumentos. Então, como eu falei, a era Vargas, né, apesar das características autoritárias do Estado Novo, teve um grande avanço na economia brasileira por causa do processo de industrialização. Então, o Brasil ele deixa de ser um país tão dependente das importações, né? A industrialização brasileira ela se insere no sentido de substituir as importações. Então, muito do que era comprado em outros países passa a ser produzido aqui no Brasil a partir de 1930 com as indústrias que surgiram aqui no Brasil, ok? Quais as principais inovações quais as principais inovações na legislação trabalhista trazidas por Vargas? Então, em 1934, com a Constituição, como eu falei, o principal avanço foram as leis trabalhistas. Então, nessa questão, você vai colocar os avanços, né, os direitos que foram estabelecidos. Quais direitos? São vários. Tem direito a férias, direito, foi estabelecido o salário mínimo, né, foi estabelecido aí também a carteira de trabalho. Então, todos os direitos aqui dessa legislação que passou a regular o trabalho no Brasil, evitando um pouco desses conflitos trabalhistas que existiam anteriormente. Né? Pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Grande abraço e até a próxima. Valeu!